Fala galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal ZTubers. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque a gente tá lançando agora, a gente recomeçou esse ano a lançar vídeos toda semana. Que dia que a gente lança vídeo aqui, Bruno? Toda sexta-feira, que horas? Toda sexta-feira, 5 da tarde, tem vídeo novo no canal. Começamos hoje uma nova série de vídeos do Level Up, e nessa nova série de vídeos nós falaremos sobre Jesus. Esse é o tema do ano. Mas nessa série nós vamos conversar sobre alguns atributos de Jesus, e também sobre como Jesus cumpriu profecias do Antigo Testamento, dentre outras coisas. Pra gente começar o vídeo de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a eternidade. E, gente, basicamente a eternidade é aquilo que não tem começo e não tem fim. E só da gente saber disso, da gente entender o conceito de eternidade, a gente já percebe o quanto Jesus é muito maior do que eu e você. Por quê? Porque nós temos um começo. Nós, por exemplo, o meu começo foi lá no dia 10 de março de 1997. Mas Jesus não tem essa data de começo, porque Jesus é eterno. Ele existia lá atrás. Lá, quando não existia mundo, ele já existia, porque a eternidade é isso, não tem começo e não tem fim. Dito isso, olharemos agora para alguns versículos da Bíblia, vão servir para a gente como evidências da eternidade de Jesus. O versículo que eu gostaria de citar, o Bruno vai colocar aqui na tela, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, agora grifa essa parte, ó, Pai eterno e príncipe da paz. Esse texto, gente, é uma profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo, porque esse texto está lá no Antigo Testamento. Jesus não tinha nem nascido, mas o profeta tá falando, tá profetizando sobre o nascimento de Jesus. E é muito interessante porque uma das características que o profeta fala de Jesus é Pai eterno. Então olha aí, a eternidade de Jesus aparecendo. Outro texto, e agora é um texto que vai nos mostrar Jesus falando da eternidade dele. Tá lá em João capítulo 8, versículo 58, que diz assim: Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Gente, Abraão era um cara muito famoso na Bíblia, mas Abraão viveu milhares de anos antes de Jesus pisar na Terra. E é muito interessante Jesus falando pra galera que tava conversando aí com ele, porque Jesus não fala assim, antes de Abraão nascer eu era, ou eu fui. Não. Jesus fala, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Por quê? Essa expressão eu sou traz sentido de que Jesus é. Jesus é, quando Abraão nasceu, Jesus já era, Jesus já existia, Jesus já estava lá. Por quê? Porque a eternidade não tem um início, não tem um fim. Então, mesmo Abraão nascendo e vivendo há milhares de anos atrás, Jesus já era, Jesus já existia, Jesus já estava aqui e é isso. Então, por isso que Jesus fala, antes de Abraão nascer, eu sou. E agora eu vou ler 3 versículos de uma só vez, porque os 3 versículos trazem a mesma evidência. Olha só o que diz lá João capítulo 1, versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Aqui está falando de Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra aqui nesse texto é Jesus. Então, olha, no princípio, lá na criação do mundo, aquele que é a palavra já existia. 1 João capítulo 1, versículo 1, diz assim também: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. De novo, antes da fundação do mundo, antes de o mundo acontecer, no princípio do mundo. Aqui de novo está falando que Jesus, aquele que João estava proclamando, já existia. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz assim, é um texto que está falando sobre Jesus também. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Então Jesus, ele mesmo fala que ele é eterno, ele mesmo diz sobre a eternidade dele, mas outras pessoas falam, ele existia desde o princípio, no princípio ele já existia. Então Jesus, com essas evidências, nós chegamos à conclusão, Jesus já existia, Jesus sempre existiu, Jesus é eterno. E gente, nós vemos muito mais evidências do que essas que eu acabei de citar, tá bom? Mas eu escolhi esses poucos versículos, mas que já trazem essa certeza de a Bíblia fala que Jesus é eterno. Outra evidência muito clara, e aqui eu não peguei um versículo bíblico, mas uma evidência muito clara é que nós sabemos que Jesus é Deus. Nós reconhecemos essa divindade. E a Bíblia fala muito sobre a eternidade de Deus. Vários salmos falam que Deus é eterno, que Deus, desde a eternidade, nunca se viu um Deus tão grande como o nosso Deus.
A gente pode fazer, mano, muitos versículos sobre a eternidade de Deus. E se nós sabemos que Jesus é Deus, logo os atributos de Deus também são atributos de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Muito simples de entender, né? 2 problemas se nós negarmos a eternidade de Jesus. O primeiro problema é se nós negarmos a eternidade de Jesus, nós estamos negando a sua divindade. Como assim, Nathan? Se nós negarmos que Jesus é eterno, nós estamos negando que Jesus é Deus. Porque se Jesus é Deus e Deus é eterno, logo Jesus é o quê? Jesus é eterno. Se a gente fala que Jesus não é eterno, a gente está falando que Jesus não é Deus. E isso é muito perigoso. E outro problema é se nós negarmos que Jesus é eterno, nós estamos dizendo que Jesus mentiu. Porque ele mesmo diz, antes de Abraão nascer eu sou. Então, nós já entendemos esse versículo, nós já entendemos que Jesus está falando ali da eternidade dele. Se nós dissermos que ele não é eterno, a gente está falando, ó, o que Jesus falou, ele estava mentindo. E nós já sabemos que Jesus não mente. Então, tá aí alguns problemas de negar a eternidade de Jesus. E para encerrar esse vídeo, eu queria trazer 2 aplicações desse conceito, né? Jesus é eterno, o que muda na nossa vida. A primeira coisa é que Jesus é infinitamente maior do que nós, do que o ser humano. Ele é muito maior, porque nós, eu já disse, né? Nós temos uma data de começo da nossa vida. Nós lá, eu, dia 10 de março, você pode falar seu aniversário. Nós temos um começo, então nós somos limitados. O tempo pra gente é limitado. Mas para Jesus, não. Jesus existiu sempre, Jesus existe desde o princípio, sempre existiu. Então ele é muito maior que nós. E isso leva à segunda implicação. Se ele é muito maior que nós, ele deve ser adorado e ele deve ocupar o centro das nossas vidas. A gente vê muitas ideias aí no mundo de que o homem é o centro, de que o homem é uma coisa mais importante, mas não. Se Jesus é muito maior do que o ser humano, Jesus deve ocupar o centro de toda a humanidade, deve ocupar o centro do nosso coração, deve ocupar o centro de todas as coisas. Bom, se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para as notificações. Toda sexta, às 5 horas, lançamos um novo vídeo. Deus te abençoe, um grande abraço e tamo junto. É nóis. Esse negócio de computadorzinho é com Euler. Esse é o meu cenário, entendeu? Vou ficar em pé também. Então, se você já curte o nosso canal... Corta isso aqui. Então, se você já é inscrito no nosso canal... Não, por que eu tô falando se você já é inscrito? Se você ainda não é inscrito. O que é Level Up? Bruno, o que é Level Up? Coisas sobre... Não, mano, eu tô muito mal. O que tá acontecendo? E nós iremos estudar no Level Up, os episódios do Level Up que nós iremos... E características de... Mano, não é isso. O que tá acontecendo comigo, cara? Jesus. E no Level Up... Esquece a Level. E no vídeo de hoje... Não, eu tenho que falar do que a gente... Nessa nova série... Não. E nessa nova série... Mano do céu.